Por meio destes computadores, representantes das forças de segurança pública monitoram tudo o que acontece no dia de votação. O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, reúne dados enviados por órgãos estaduais e federais e conta com o monitoramento em tempo real de pelo menos 40 pessoas. No primeiro turno das eleições, os trabalhos aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional começam a partir das 5 horas da manhã e não tem horário para terminar. Boletins informativos serão divulgados a cada 3 horas, trazendo balanços parciais das ocorrências registradas durante a votação. No dia 2 de outubro, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, milhares de agentes vão atuar nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apuração de votos de todos os estados e do Distrito Federal. O papel do Ministério da Justiça, bem como das forças policiais, dos estados, é justamente proporcionar segurança às áreas de interesse operacional, os locais de votação, locais de apuração, as vias públicas, as principais estações de metrô, de transporte rodoviário, enfim. Então nós estamos propiciando segurança para que as pessoas possam realizar o seu direito ao sufrágio no dia 2 de outubro. A ideia é coibir boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores, mas também crimes comuns. Se trabalha como gerente num restaurante, mas no domingo de eleição ela é uma autoridade dentro da sessão eleitoral. Há 20 anos é mesária voluntária em Santo André, na Grande São Paulo. Já tive caso de pessoas que foi votar e levou tubo de oxigênio junto e ela fez questão de votar. E isso me incentivou a fazer a minha parte de cidadania. Assim como a Nerci, cerca de 240 mil pessoas atuam como mesárias voluntárias no estado de São Paulo, mais da metade do total de 400 mil mesários. O trabalho é obrigatório para quem é convocado ou se voluntaria. Nestas eleições, cada sessão eleitoral será composta por 4 mesários. Um deles tem a função de presidente da mesa e é responsável por iniciar e encerrar a votação, além de manter a ordem e recorrer à força pública quando necessário. Qualquer situação que saia do que se espera de normalidade, que é o eleitor entrar, votar, sair, não ficar lá tentando influenciar a vontade de outros eleitores, tudo isso é controlado por ele. Para garantir o sigilo do voto, a Justiça Eleitoral proíbe o uso de celular na cabine. O eleitor deve deixar o aparelho com os mesários no momento de votar. A lei de 2009 será cumprida com mais rigor nestas eleições. O TSE acabou tornando mais rígida essa norma, até por causa de eventos que aconteceram na eleição de 2018. E é para proteger o sigilo do próprio eleitor do voto, Muitos eleitores são influenciados a votar em determinados candidatos e depois provar em quem eles votaram. Agora a gente mostra uma reportagem que vai ajudar todo mundo que se prepara para exercer o direito ao voto nesta eleição. No dia 2 de outubro, data do primeiro turno, mais de 156 milhões de brasileiros poderão ir às urnas escolher os seus candidatos. Os eleitores devem ficar atentos às condutas que são permitidas e às que são proibidas no dia da votação. Legislação eleitoral vigente, todo cidadão tem direito a se manifestar de maneira individual sobre suas preferências políticas. Ou seja, pode estar de camisetas dos partidos, trazer botões e bandeiras. Porém, a legislação não permite as aglomerações ou qualquer forma que configure a extinta boca de urna. É proibido também abordar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar, ou ainda distribuir material eleitoral. Vale lembrar que é proibido por lei levar para a cabine de votação aparelho celular, walkie-talkie, câmera fotográfica, filmadoras ou qualquer outro objeto que possa comprometer o sigilo do voto. É importante estar atento aos documentos necessários para votar. O eleitor deve levar para sua sessão o título eleitoral, que pode ser a versão digital do documento, e o e-título obtido pelo aplicativo do TSE. Deve também ter um documento com foto, como o RG, passaporte, carteira de trabalho ou CNH.
Vale lembrar que os eleitores com deficiência poderão contar com a ajuda de um cuidador, ainda que não tenha sido feito requerimento antecipadamente. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão escolher deputados federais e distritais, senadores, governadores e presidente da República. E que documento é preciso levar para votar? O que não pode ficar para trás? Veja aí na reportagem. Pelas ruas de Brasília, todo mundo estava pronto para as próximas eleições e não havia dúvida. Tem que levar documento com foto e o título de eleitor, né? O título de eleitor e a carteira de identidade. O título de eleitor e o documento para você poder votar certinho, não é? Acertei. É isso mesmo, é só levar um documento com foto. Pode ser carteira de habilitação, RG, carteira de trabalho, passaporte, certificado de reservista ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Não é obrigatório a apresentação do título de eleitor. Nas últimas eleições, muitos eleitores optaram por baixar o aplicativo do e-Título, o título eleitoral digital, e levá-lo no celular para ajudar na hora de votar. Ele é um eficiente instrumento para que o eleitor possa verificar o seu local de votação, verificar a sua situação eleitoral, se ele está aqui, se ele está regular, se ele está apto a votar, e até mesmo, dependendo da situação, ele estando com a sua biometria, estando com a sua foto, usar como documento de identificação na hora de votação. Então, é um instrumento que facilita e que pode ser colocado em qualquer tipo de celular para que o eleitor tenha essa facilidade, aí, como eu disse, no dia da eleição. Os eleitores que já fizeram registro biométrico vão poder usar sua digital para se identificar na sala de votação, aumentando assim a segurança do processo eleitoral. Em 2020, cerca de 120 milhões de brasileiros e brasileiras já haviam realizado o cadastro biométrico. Aquele que tem biometria, caso não haja nenhuma mudança até o dia da eleição, ele vai se identificar ou poder se identificar com a biometria. E aquele que não tem biometria, pelo impeditivo que nós citamos aqui, ele vai se identificar assinando o caderno de votação. Documento com foto, assina o caderno de votação e vota normalmente. E qual o erro mais comum dos brasileiros na hora de votar? A gente brinca que o erro mais comum aí, que não deveria acontecer, é deixar de votar. Nas eleições deste ano, tiraram o título nos últimos 2 meses. Até então, havia uma dúvida em relação à participação dos adolescentes de 16 e 17 anos na votação de outubro. A reta final para regularizar a situação na Justiça Eleitoral mostrou que os jovens estão sim engajados, mas de um jeito diferente. Enquanto a filiação partidária está em baixa, os movimentos online ganharam força. Veja outros detalhes na reportagem da Rede Minas. A Maria Luísa, aos 17 anos, vai votar pela primeira vez neste ano, mesmo que para ela seja facultativo. A estudante estava ansiosa para tirar o título de eleitor. Eu acho que o que motivou a tirar o título de eleitor é exercer a minha cidadania, né? Buscar mudança do nosso cenário aqui no Brasil e melhorias também. Agora, com o poder em mãos, é necessário ter consciência. E agora acho que a gente tem que pensar para além disso também, né? Essas pessoas estão com título, mas elas vão votar? Elas vão votar de forma esclarecida, elas sabem quais cargos ali elas estão votando, qual é a atuação desses atores políticos que estão concorrendo nessas eleições desse ano, elas sabem como acompanhar os resultados do voto que elas estão dando nas urnas. Mesmo sem a obrigação legal de participarem das eleições, a Justiça Eleitoral informou que mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos emitiram o documento e estão aptos a votarem neste ano no Brasil. Isso significa um aumento de 47% em relação a 2018. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número foi ainda menor em 2014. 1.297.000 jovens foram às urnas. Para a cientista política, alguns motivos explicam a adesão dessa população, como a linguagem usada nas campanhas e o uso das redes sociais. A gente tem a forma como os jovens fazem a política. Eles estão cada vez menos participando da política partidária. A gente também está caminhando para um recorde negativo de filiação partidária do público jovem. Mas isso não quer dizer que esse público não faz política, esse público faz, mas à sua maneira. Então, eles estão muito presentes nos movimentos sociais,
Eles estão muito presentes em movimentos online, né? A atuação deles nesse meio tem sido muito presente. Lembrando que o primeiro turno da eleição é no dia 2 de outubro, daqui a menos de segundo turno, no dia 30 de outubro. Olá, Eliane, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? São várias as formas, né, de fazer essa consulta, né? Uma delas é ir lá no site do TSE, né, na seção autoatendimento do eleitor, né? Vai aparecer alguns campos, né, para preencher, né, entre eles o número do CPF ou do número do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe, né? Como resultado vão aparecer o número da zona eleitoral, da seção, né, e também o endereço do local de votação, né? Lembrando que essa pesquisa, essa busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais, né? Outra opção é pelo aplicativo e-Título, né, disponível gratuitamente, né, para dispositivos móveis, né? O que é legal é que lá nesse aplicativo tem uma ferramenta, um mapa virtual que orienta, né, o cidadão, o eleitor, a chegar lá no local de votação, né? Inclusive, para quem teve a biometria cadastrada, né, é bom recordar, o e-Título também serve como documento de identificação para votar, né? Nesse caso, o TSE recomenda que o aplicativo seja baixado antes da eleição, porque no dia 2 de outubro, né, a opção de download do aplicativo estará suspensa. Uma outra maneira de consultar o local de votação é utilizar o chatbot do TSE, né? Para isso, basta aí salvar nos contatos o número que aparece aí na tela, que é o 6196371078. Depois é só ir lá no WhatsApp e iniciar uma conversa com o aplicativo. Eliane, eu volto com você. Obrigada pelas dicas preciosas, Gal. Obrigado, eu queria que você assista até o final. Boa tarde, leve, aperta o sininho, se inscreva, aperta o joinha, deixe seu comentário, seu coraçãozinho, porque daqui a pouco, em breve, temos mais vídeos para você. Se inscreva, compartilhe, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos Castro e em breve terá mais vídeos, se Deus quiser. Um abraço.